Este é o segundo programa dessa série que estamos falando sobre o tempo. Tempo na profecia. O título que foi dado é Chegou a Hora. E se você não assistiu o primeiro episódio, eu aconselho você a procurar o primeiro episódio e assisti-lo, porque ficará mais fácil a compreensão do que estamos tratando nesse assunto de profecias da Bíblia Sagrada. A gente disse que sempre estamos usando o tempo, não é verdade? O relógio marca a nossa vida, determina o caminho que seguimos, né? A rotina diária. Falamos da vez passada, ou no vídeo anterior, sobre quem criou o tempo. E vimos que foi Deus. Lá no princípio, Ele fez tarde e manhã o primeiro dia, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 5. E Ele também criou os luzeiros, as estrelas, o sol, a lua, separando o dia e a noite. E eram sinais para estações, para dias, anos e os meses, não é verdade? Deus criou o tempo. Também dissemos que, de acordo com a Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, verso 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Deus é atemporal. E também o tempo em outros planetas serão diferentes dos da Terra. Os dias serão diferentes, o tempo será diferente. Portanto, o nosso tempo é diferente. Mostramos que Deus se comunica com o homem através do tempo. As profecias da Bíblia apresentam muitas vezes um período de tempo. Isaías 46, 9 e 10, vou ler novamente para vocês. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus usa o tempo para se comunicar com o homem, com o ser humano. E foi aí que eu comecei a colocar as profecias da Bíblia em uma linha de tempo. Fiquei pensando, será que o tempo é importante? Né? Vimos que Deus criou o tempo. Ele foi o criador de tudo. E vimos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Também eu percebi que a Bíblia apresenta uma linha do tempo, não é verdade? Desde a criação e vai adiante até o livro do Apocalipse, e quando eu uso as profecias, vai avante. Ou seja, a Bíblia apresenta em sua linha do tempo o passado, o presente e o futuro. O tempo está presente na Bíblia e apresenta uma linha de tempo do planeta Terra. Um outro texto da Bíblia que me chamou a atenção, e nós lemos aqui no vídeo anterior, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós capítulo 3, verso 7. E eu posso então depreender que Deus sempre avisa. Sempre avisa o que Ele vai fazer. E quando Deus avisa, sempre se cumpre. Tem uma Bíblia em casa que eu li já umas 5 vezes ou mais. Na verdade, cada ano eu leio uma Bíblia diferente, mas aquela eu li mais de uma vez, eu li umas 5 vezes. Quando eu gosto da tradução, às vezes eu leio mais, né? Essa aqui, por exemplo, eu li uma vez. E eu escrevo em algum ponto, quando eu vejo Deus avisou. E lá na frente, eu vejo, olha, se cumpriu o que Deus avisou. Porque Deus sempre avisa. Ele sempre avisa o que vai fazer, e quando Ele avisa, se cumpre. E a linha de tempo da Bíblia, a linha de tempo do planeta Terra, é algo fantástico, né? Nós vimos na vez passada, no vídeo anterior, sobre uma profecia de Jesus feita no ano 31. Ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E uma coisa interessante, nós vimos que Deus avisou a Noé. Ele avisou a Noé o que ia acontecer. Com o tempo,
Se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, 6 e 7, onde o dilúvio é descrito, vai ver que Deus disse a Noé quando ocorreria o dilúvio, depois de ou dentro de 120 anos. Também vai ver que Deus disse a Noé quantos dias faltavam para a chuva chegar. 7 dias. Vai ver ainda que para Noé Deus disse quanto tempo duraria a chuva? 40 dias. E a minha Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Malaquias 3, verso 6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. E se ele avisou no passado, e se no passado ele não fazia coisa alguma sem avisar, certamente as profecias também apontam para um Deus que sempre avisa. E a pergunta que eu terminei no vídeo anterior é, existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno? Será que existe algum aviso de Deus? Vamos iniciar hoje um novo estudo. Seria o Chegou a Hora, parte 2. Vamos orar? Senhor Jesus, vamos estudar aqui algumas das profecias da Bíblia Sagrada e colocá-las numa linha de tempo. Por favor, envie o seu Santo Espírito a abrir a nossa mente e nos dar entendimento das profecias da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou citar também aqui alguns textos de Ellen White. E como eu fiz no vídeo anterior, se você quiser saber mais sobre a vida de Ellen White, assista esse vídeo, Como Tudo Começou. É um vídeo que conta a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conta a história de Ellen White, aparece ali também Guilherme Miller, ou William Miller, e você vai ter uma ideia de como toda essa história sobre a questão das profecias, o estudo das profecias da Bíblia Sagrada e de tempo, tomou um vulto tão grande nesse período da história do planeta Terra. Tá bom? Olhe, deixe-me dizer a respeito de Guilherme Miller. Esse homem começou a estudar as profecias da Bíblia, e olhe que inicialmente ele não aceitava a Bíblia como um livro vindo de Deus, como a palavra de Deus. Ele era um ateu. E ele começou a estudar a Bíblia para provar que a Bíblia estava errada e acabou percebendo que a Bíblia estava certa. E o livro Grande Conflito, citando a história de Guilherme Miller, diz assim na página 320. Vamos ler. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram um cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo na cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Olha a linha do tempo aí. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão. E continua dizendo o Grande Conflito, na página 323, Guilherme Miller. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos se haviam cumprido no passado e muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. E aí ele começa a citar alguns tempos que estão na Bíblia. Vejam só, tempos que foram preditos e aconteceram naquele período de tempo. Os 120 anos do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, verso 3. Os 7 dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita, em Gênesis capítulo 7, verso 4.
Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis 15, verso 13. Os 3 dias do sonho do copeiro mor e do padeiro mor, em Gênesis 40, de 12 a 20. Os 7 anos do faraó, em Gênesis 41, 28 a 54. Os 40 anos no deserto, de Números 14, 34. Os 3 anos e meio de fome, em 1 Reis 17, verso 1, Lucas 4, 25. O cativeiro de 70 anos, de Jeremias 25, 11. Os 7 tempos de Nabucodonosor, em Daniel 4, verso 13 a 16. E as 7 semanas, 62 semanas, e a semana perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus, em Daniel capítulo 9, do verso 24 a 27. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Cumprindo-se de acordo com as predições. Impressionante, né? Então eu coloquei essa linha de tempo do planeta Terra, do início ao fim, e falei, vou começar a estudar as profecias e colocar numa linha de tempo, para mim procurar entender melhor as profecias. Comecei lá no início, vocês viram que no vídeo passado, eu analisei a linha do tempo desde a criação até Noé. Se você não assistiu, volta lá e assiste o primeiro vídeo sobre esse assunto, né? Começando com a criação. Em algum momento houve o pecado, né? Como eu disse, alguns creem que foi dentro de um período de 33 anos e meio, como foi o período de vida de Jesus Cristo, 33 anos. Houve então, ali na questão, quando eles pecaram e tiveram que ser expulsos do jardim do Éden, uma promessa de Deus, da vinda de Jesus, e a serpente, haveria ali então um grande conflito. A serpente feriria Jesus, mas Jesus esmagaria a cabeça da serpente, né? Era o plano da redenção começando a ser trazido à tona e sendo revelado ao homem. Já em Gênesis capítulo 3, verso 15, no início da Bíblia, tão logo o homem pecou, né? E a gente vê o plano da redenção descrito especialmente em alguns livros. Quero destacar alguns textos do livro Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White, o capítulo 4, porque o título é esse, Plano da Redenção. E ela diz assim: a queda do homem encheu o céu todo de tristeza. O mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudessem escapar os que tinham transgredido a lei. E ela continua dizendo: o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu filho para morrer pela raça culposa. Mas Deus diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. Então nós temos aqui uma linha do tempo. A linha do tempo que começa lá no Éden, com o pecado, vem passando aí por Caim e Abel. Abel ofereceu ali um cordeiro, simbolizando a Jesus Cristo também. Depois temos o tempo no deserto, o santuário, quando houve esse oferecimento de sacrifícios diários e anuais. Vemos o batismo de Jesus, depois a sua morte, né? E vemos a promessa da sua segunda vinda. Tudo isso é o plano da redenção que vai se cumprir. E aí fiquei pensando, bom, então se começou lá atrás, o fim da linha do tempo é o quê? A volta de Jesus. Vou colocar as profecias, então, nesta linha de tempo, começando lá no início e terminando ou culminando com a segunda vinda de Jesus, né? Aí vem a pergunta: quando ocorrerá a volta de Jesus? Vocês percebem que, na vez passada, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que os discípulos também tiveram essa mesma curiosidade, eram discípulos curiosos. Eles perguntaram: Senhor, quando ocorrerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Lá em Mateus 24. Também, se você vê em Daniel capítulo 12, depois que Jesus revela que naquele tempo Jesus
vai se manifestar? Um anjo também pergunta, lá em Daniel 12, Senhor, quando ocorrerão essas maravilhas? Nota impressionante como a curiosidade, né? Eu fico pensando, será que o quando é importante? Será que o tempo é importante? Deixe-me ler aqui um texto de Ellen White no Grande Conflito, na página 370. Ela diz assim, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Isso está em Mateus capítulo 24, 36. E ela continua dizendo, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Olha que coisa interessante que ela coloca aqui. Ela diz que nos é exigido saber a proximidade da volta de Jesus. E ela diz mais, recusar saber, olhe bem, recusar saber a proximidade do advento do Salvador pode ser o quê? Fatal. Fatal. E aí vem a pergunta, né? De novo, quando ocorrerá a segunda vinda de Jesus? Veja, vamos analisar um pouco a primeira vinda. A primeira vinda, vou ler aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 28. Ellen White diz assim, mas como as estrelas no vasto circuito de sua órbita, ou indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Deus tem um momento exato, já marcado, viu? Não é uma coisa que Deus vai dizer assim, hoje, vamos lá, anjos, venham, vamos, é hoje que eu vou voltar. Não, gente, existe um plano da redenção. Tudo está determinado neste plano por Deus. Ele tem o dia exato para a sua vinda. Não é algo feito de improviso, Deus não improvisa. Os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. E olha, ela diz mais, mediante símbolos da grande escuridão do forno fumegante, Deus revelará a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Deus deu um tempo lá para Abraão. Disse para ele, sairão depois com grandes riquezas, e contra essa palavra todo o poder do orgulhoso império do faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E aí ela faz um paralelo. Assim nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo, falando da primeira vinda. E quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Olha que interessante. Jesus tinha tempo para nascer. Sim, estava no plano da salvação. Tinha um dia exato para nascer. Os anjos se prepararam, teve um coral que cantou. E eles vieram naquela data específica, não é? E aí o que ela diz? No livro Mensagens Escolhidas, na página 406, volume 1 do livro Mensagens Escolhidas. Devemos compreender o tempo em que vivemos. Não o compreendemos nem pela metade. Vejam que o primeiro vídeo eu coloquei que meu primeiro estudo se chamava Em que tempo estamos vivendo? Porque eu pensei nisso aqui, sabe? Devemos compreender o tempo em que estamos vivendo. Não aprendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim quando penso qual o inimigo que temos a defrontar e quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Olha, a gente tem que compreender o tempo que a gente está vivendo. É por isso que eu coloquei tudo numa linha de tempo. Vou apresentar para vocês aqui.
em busca de conhecer a proximidade da vinda de Jesus Cristo. Será que ainda falta 100 anos? Será que ainda falta 50 anos? Ou será que falta apenas 10 anos? É algo a se pensar, não é verdade? Ela diz que a gente tem que compreender o tempo que está vivendo, devemos ver a proximidade, pode ser fatal se não souber, não é? No livro Grande Conflito, página 312, olha o que ela diz. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. Olha só! Na primeira vinda, eles poderiam ter discernido os sinais dos tempos. Percebem isso? E ela continua dizendo, a profecia de Miqueias designou o lugar do seu nascimento. Sim, eles sabiam o lugar. Lembram lá de Herodes? Consultando, e eles dizendo, é Belém. Mas não tiveram a curiosidade de ir lá, para ver com os próprios olhos o menino Jesus. O que mais que diz aqui? Aliás, o lugar de nascimento estava predito em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria, está em Daniel 9, 25. O tempo da primeira vinda foi especificado. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpa se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Ai, ai, ai. Será que estamos negligentes hoje em dia também? E ela continua. Grande conflito, página 312. Com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo e as circunstâncias do grande acontecimento da história universal. A vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudesse achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. E aí ela traz a lição para nós. Sim, para nós hoje. Preste atenção. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Está em Grande Conflito, página 314. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que, pela nossa criminosa indiferença, deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. Olha, por favor, não vai cometer esse crime, indiferença, e deixar de conhecer o dia da sua e da minha visitação, a segunda vinda de Jesus. E aí vem a pergunta de novo, né? A pergunta que não quer calar. Quando vai ocorrer a volta de Jesus? O discípulo estava curioso, o anjo em Daniel 12 estava curioso, e eu estou curioso, e de repente você também está curioso, né? Talvez, se você assistiu até aqui, está pensando, o que esse pastor vai passar para a gente aqui? Que nova doutrina é essa? Não, eu apenas estou estudando as profecias, não é? Pôs aqui numa linha do tempo e vamos analisar, não é? Porque Deus sempre avisa, não é? Não é isso que diz Amós capítulo 3, verso 7? Se ele sempre avisa, deve haver algum aviso de Deus. Será que existe um aviso de Deus sobre o momento da segunda vinda? É isso que nós vamos ver e vamos analisar nesses vídeos. Isso começou a martelar na minha cabeça quando eu estava em Nova Friburgo. Eu morava lá. Nova Friburgo é um lugar bonito, assim, no meio das montanhas. Até estou colocando aí um pouco das imagens de Nova Friburgo. Lugar frio, né? No inverno a temperatura chega a 0, às vezes abaixo de 0. Bastante frio. E eu estava passando um momento difícil, de muito estresse. E eu acordava de madrugada, sabe? Não conseguia dormir, dor de cabeça. O estresse provoca isso, né? E aí eu falei assim, que eu vou ficar perdendo tempo de madrugada acordado. Eu vou estudar a Bíblia e vou começar a estudar as profecias. E foi aí que começou essa ideia de colocar tudo numa linha de tempo. Lá em Nova Friburgo, no meio das montanhas. Cá nas madrugadas frias de Nova Friburgo. E sabe, o Senhor
abriu a minha mente para entender algumas dessas profecias. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Isso foi lá em 2002. Olha, há bastante tempo, né? Depois disso, eu escrevi um livro sobre o assunto que se encontra na internet. O nome do livro é Chegou a Hora. Está livre para... Muita gente pede o livro escrito e impresso. Talvez eu ainda imprima. Mas ele está livre na internet para consulta, né? Vamos ver um pouco disso? Vamos lá. A primeira profecia que comecei a estudar foi de Daniel 2. Conhece a profecia? Aquela profecia de uma grande estátua. Nabucodonosor viu uma grande estátua, num sonho. Ele tinha esquecido o sonho, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero colocar rapidamente essas profecias numa linha do tempo. Mas Nabucodonosor viu essa estátua com diferentes metais. E o sonho terminava com a pedra que feria os pés da estátua e enchia a terra. E ele ficou preocupado com isso. E ele chamou os sábios não conseguiram interpretar, então ele chamou Daniel. E Daniel trouxe a interpretação. Em Daniel 2,45, e aqui eu indiquei, inclusive, que eu pus na Bíblia na linguagem de hoje, porque fica fácil de entender. Daniel disse para ele o seguinte: o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Olha, tanta gente querendo saber o futuro, e Deus revela para Nabucodonosor. Isso aconteceu no ano 605, Daniel é levado para a Babilônia, né? E agora ele tem esse sonho. E ele, então, começa a interpretar o sonho. Cada parte da estátua simbolizava um período da história humana, conectado com um reino mundial da época. O primeiro reino Babilônia, do ano 605 ao ano 539. Era a cabeça de ouro. Depois veio a Medopérsia, né? Os braços ali de prata, do ano 539 ao ano 331. Depois, um outro reino, a Grécia, simbolizado pelo ventre de cobre, do ano 331 a 168 a.C. Depois, Roma, pelas pernas de ferro, né? E vai de 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, já na nossa era. E depois os países se dividem ali, né? Primeiro em 10, e alguns países são mais fortes, são mais fracos, é por isso que os pés são em parte de barro e ferro. E esse era o sonho. Quando você põe esse sonho numa linha de tempo, você vê aqui a sequência dos impérios mundiais que vieram se cumprindo, mas isso foi falado lá atrás, lá no ano 602, né? Quando Daniel estava ali no reino da Babilônia. Então, já antecipando os reinos, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, os países se dividem, não vão se juntar mais, não vai haver outro império mundial, e finalmente a última parte, a pedra, que simboliza o reino eterno de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Eu olhei e falei, olha que interessante isso aqui, gente. Vou colocar isso numa linha do tempo. Então, nós temos aqui a criação, no início, a volta de Jesus, e Daniel 2 mostra, a partir do ano 605, com Babilônia, o primeiro reino, Medopérsia, o segundo, a Grécia, o terceiro, Roma, no ano 476 depois de Cristo, os países se dividem, e aí ficaria faltando só a última parte, a volta de Jesus. Essa é uma profecia cumprida, só está faltando a última parte. E a última parte é a segunda vinda de Cristo. Ou seja, desde o ano 476, quando os países se dividiram, o povo de Deus está esperando a segunda vinda de Cristo em algum momento. Olha que interessante. Cristo não podia ter voltado antes desse período, porque a profecia já estava profetizada e distribuída, na verdade. Então, quando eu olho Daniel 2, eu fico pensando, puxa, de 476 até agora, já se passaram mais de 1,5 milênio. A gente está vivendo muito pouco tempo antes da volta de Jesus. Ele está se aproximando, não é verdade? E lá Ellen White diz que nós devemos conhecer a proximidade da volta de Jesus. Vamos ver uma nova profecia. Aliás, eu devo dizer para vocês que profecia é história escrita antecipadamente. Deus revela
Deus avisa o que vai acontecer. A próxima profecia que eu fui estudar foi a de Daniel, capítulo 7. Aparecem uns animais estranhos, né? Mas é muito interessante também. Na verdade, é a mesma sequência histórica com alguns detalhes a mais. Também tem ali o leão, simbolizando a Babilônia, que na primeira profecia era simbolizado por uma cabeça de ouro. Tem um urso, que é a Medo-Pérsia, que na primeira profecia era simbolizado pelos peitos e braços de prata. A Grécia, agora simbolizado por um leopardo, com mais detalhes, tinha 4 cabeças, simbolizando a divisão do império em 4, né? Conectado com o ventre de bronze. Roma, um animal terrível, espantoso, mas o ferro está presente também nas unhas, nos dentes, né? Conectado com as pernas de ferro. E, finalmente, a Europa dividida, né? São ali os chifres na cabeça desse Império Romano, aí se divide, né? Os pés, a Europa dividida também está presente ali. Mas aparece um período de tempo aqui diferente, que não pode ser deixado de lado. Em Daniel capítulo 7, 25, diz que os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso significa 3 anos e meio, que em profecia é 1.260 dias ou 1.260 anos. E aqui diz de um poder que tomaria forma, né, cresceria, e esse poder duraria esse período. Esse período foi a Igreja Papal medieval, a Igreja Católica Romana medieval. Naquele período, a Igreja teve um poder tremendo. E esse período estaria determinado apenas um período determinado de tempo, 1.260 anos. Quando o bispo de Roma foi nomeado o líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano, no ano 538, começou a contagem desse tempo. Então, esse tempo deveria terminar no ano 1798. Veja como é que a profecia é exata, né? No ano 538, o bispo de Roma é nomeado papa, e agora o líder das igrejas. Em 1798, ele deveria deixar de ser o papa. E foi o que aconteceu. Napoleão Bonaparte, através do general Berthier, invadiu o local ali onde vivia o pontífice, e ele foi preso, e foi deposto. Ele só foi restaurado ao poder plenamente em 1929 com o Tratado de Latrão. Mas isso está profetizado também numa outra profecia em Apocalipse, capítulo 13. Então, vejam vocês, aqui é um período de 1.260 anos. Quando você olha na linha do tempo a profecia de Daniel 7, a gente percebe então o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, cada um é simbolizando um reino. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aí os países se dividem, são os 10 chifres na cabeça desse animal terrível e espantoso, mas aparece aqui um chifre pequeno, um poder, chifre significa poder, era o poder religioso, que permaneceu naquela época, pondo reis, depondo reis, e realmente a coisa foi difícil, e isso duraria 1.260 anos, ou dias proféticos, que foi do ano 538 a 1798. Interessante que depois de 1798, falta uma parte da profecia para se cumprir. É justamente o julgamento e a segunda vinda de Jesus. Olha só, essa profecia é uma profecia cumprida, faltando apenas essa parte final da volta de Jesus. Jesus não poderia ter voltado antes de 1798. Já estava predito. Havia um período de tempo aqui. Veja que nós estamos nos aproximando da nossa época, 2021, que é quando eu estou gravando isso aqui. Nós estamos se aproximando, não é verdade? Bom, eu continuei os meus estudos, né? Eu vi também que Daniel 7, por Daniel 7, nós estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Estamos no período do julgamento, aguardando a segunda vinda de Cristo. E aí eu fui estudar Daniel 8 e Daniel 9, onde aparece uma grande linha de tempo, muito grande, né? O que aparece lá? É basicamente a mesma coisa, com um jeito diferente de indicar e com alguns dados a mais. Babilônia já não existia mais, então aparece aí a Medo-Pérsia em forma de
um carneiro, a Grécia em forma de um bode, e aparece Roma pagã e Roma papal na forma de um chifre, né? Sempre chifre indica poder. Então, você vê aí a mesma sequência de impérios mundiais, né? Dominando o planeta Terra. Mas tem uma coisa interessante, aparece um período de tempo aí longo, Daniel 8, 12 a 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nossa, parece um período de tempo aí, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Um período longo, né? E a profecia indica o começo. E se a profecia indica o começo, e a gente chega à conclusão que é o ano 457 a.C., eu não vou entrar em detalhes, porque o vídeo não é especificamente sobre essa profecia, talvez gravaremos um outro sobre a profecia específica, haveria um período de tempo aqui para colocar nessa linha do tempo. Essa profecia começava com o decreto da reconstrução de Jerusalém, que foi o decreto de Artaxerxes, que aparece inclusive no livro de Esdras. Ali haveria um período de 7 semanas para construir, né? Depois mais um período de 62 semanas até o batismo de Jesus. Esse período de semanas, quando a gente põe em dias, 7 semanas equivale a 49 anos. 62 semanas a 434 anos. E ainda faltaria uma semana final, quando Jesus seria batizado e começaria a sua obra aqui na terra. Na metade da semana, de acordo com a profecia, o Messias seria tirado, ele seria morto, e foi isso que aconteceu no ano 31 com a morte de Jesus, terminando no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, com a rejeição do povo de Israel da mensagem dada por Cristo. Essa seria um pedaço da semana, um pedaço desse período longo, de 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, quando eu coloco isso numa linha de tempo, eu vou perceber que essa primeira parte começou no ano 457, foi até o ano 34, mas o período longo de 2.300 anos terminou em 1844 depois de Cristo. E quando eu coloco essa linha de tempo em tamanho grande, o que acontece? Em 1844, começou o julgamento do povo de Deus. Diz, eis que é vinda a hora do julgamento, do seu juízo. E após o julgamento virá a volta de Jesus. Olha que coisa impressionante. Em 1844, ou 1810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, tanto na terra como no céu. Então nós temos esse período longo, até 1844, e Ellen White, ela diz no livro Grande Conflito, na página 485, quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Nós estamos no juízo desde 1844. A qualquer hora ele pode terminar. E aí eu fiquei pensando, quando eu coloco essas profecias de Daniel 2 numa linha do tempo, e percebo que desde o ano 476 estamos aguardando a parte final da profecia. Quando eu coloco Daniel 7 e percebo com todos os detalhes que estamos depois de 1798 aguardando a volta de Jesus, eu coloco Daniel 8 e 9 e percebo que desde 1844 estamos aguardando o julgamento que está ocorrendo até o fechamento da porta da graça. Essas profecias são cumpridas. Cristo não poderia voltar antes de 1844. Já estava tudo predito. A profecia de Jesus já dizia isso, a profecia da Bíblia. Aí eu fiquei pensando, realmente a gente está vivendo muito pouco tempo da volta de Jesus. Percebe que as profecias vão nos empurrando para o fim da linha de tempo, para a volta de Jesus. E aí eu pulei o Daniel 11, Daniel 10, 11 e 12, porque seria muito difícil colocar rapidamente aqui. Mas tem um vídeo meu no YouTube sobre esse assunto, as profecias de Daniel 11. São 2 vídeos, na verdade. Daniel parte 1 e parte 2. Daniel 11, parte 1 e parte 2. Dá uma olhada lá. Você vai perceber que estamos vivendo também nos últimos dias. Mas Deus sempre avisa. No livro de Atos dos Apóstolos, página 585, veja o que Ellen White escreveu. Na revelação a ele, João, o apóstolo,
foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus, e a história da igreja foi desvendada até o fim dos séculos. Olha, tem uma linha do tempo aqui, não é? Sim, é a primeira profecia de Daniel, ou de Apocalipse, a primeira profecia de Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, onde aparecem as 7 igrejas do Apocalipse. Nós temos aqui as igrejas, né? E nós vemos ali Jesus andando entre as igrejas, presente em cada período da história. E Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos, tempo, da era cristã. O número 7 indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo. Vai até o fim da linha. Interessante. Enquanto os símbolos usados revelam o estado das igrejas, ou da igreja, nos diversos períodos da história do mundo. Muito bem, 7 igrejas, 7 períodos da igreja cristã. E os símbolos indicando o estado, a condição das igrejas em cada período da história. Então nós temos aí as igrejas: Éfeso, desejável; Esmirna, mirra; Pérgamo, exaltação; Tiatira, cheiro suave; Sardes, cantos de alegria; Filadélfia, amor fraternal; e Laodiceia, a última, julgamento do povo. Olhe que interessante, não é? E aí eu comecei a colocar essas igrejas na minha linha do tempo. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, foi do ano 31 ao ano 100, depois de Cristo. Depois vem Esmirna, do ano 100 ao ano 313. A terceira igreja, Pérgamo, do ano 313 ao ano 538 da nossa era. Depois Tiatira, do ano 538 ao ano 1560. Depois Sardes, do ano 1560 a 1798. Depois a igreja de Filadélfia, vai de 1798 a 1844. E de 1844 até o fim da linha nós temos a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo no período da última igreja. Não vai ter outra igreja depois dessa. Pelo menos aqui nessa linha de tempo. Veja que coisa impressionante, não é? Chegamos ao final da linha, com essa profecia de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Essa é uma profecia cumprida. Estamos vivendo muito pouco tempo antes da volta. Jesus vai voltar durante esse período, o período da igreja de Laodiceia. E quando eu coloco aqui na minha linha do tempo, eu tenho que dizer, estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Mas vamos ver mais uma profecia, a profecia de Apocalipse, capítulo 6 a 8, onde aparecem os 7 selos do Apocalipse. Uma coisa interessante, cada selo também tem um simbolismo e também pode ser colocado numa linha do tempo. O primeiro selo, que é esse primeiro cavalo, então é o primeiro século, vai até o final do ano 100. O segundo selo, que é um outro cavalo, diferente, com cor diferente, ele vai no segundo século, até o Edito de Milão, no ano 313. Eu não estou entrando em detalhes, porque não temos tempo. Depois temos um cavalo aqui, já meio lá, meio cá, né? No terceiro século do Edito de Milão, até o estabelecimento do papado. A igreja vai ficando doente, sabe? Por isso que os cavalos vão mudando de cor. A coisa vai ficando feia. E quando chega no cavalo número 4, o quarto cavalo, ele está amarelo, doente, né? Doente. A igreja está doente. Vai do ano 538 até o tempo da Reforma. São períodos da igreja, períodos do povo de Deus, né? Depois nós temos aqui o quinto selo, é a perseguição, né? Quantos cristãos foram mortos, perseguidos na Inquisição? Foi o período da Reforma. Depois do sexto selo, nós temos aqui de 1755 até a vinda de Cristo, e aparecem alguns sinais também descritos nos selos. Sinais importantes que se cumpriram. Olha só, Apocalipse 6, 12 e 13, vou demorar um pouco mais nesse aqui. Diz assim, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue,
E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Essas profecias se cumpriram. Por exemplo, eis que houve um grande temor na terra. Essa profecia se cumpriu no dia 1º de novembro de 1755, com o grande terremoto de Lisboa, dentro dessa linha de tempo que temos aqui. O sol tornou-se negro como o saco de silício, também se cumpriu, em 19 de maio de 1780. O sol se escurecendo, um dia escuro, inexplicável. Era o meio do dia quando escureceu e só foi voltar no outro dia. Uma coisa impressionante, inexplicável. A lua tornou-se como sangue. Também no mesmo dia, no 19 de maio de 1780, a lua apareceu, mas bem vermelha. Um sinal divino. As estrelas do céu cairão sobre a terra. E realmente caíram. Profecia cumprida no dia 3 de novembro de 1833. Você pode procurar na enciclopédia americana, vai ver que esse dia aconteceu, uma coisa impressionante. As pessoas achavam que era o fim do mundo. Mas era um sinal do tempo do fim. E se cumpriram. E aí continua o verso falando sobre o sexto selo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui já é o finalzinho, é a volta de Jesus. Então vejam, Cristo vai voltar agora no sexto selo. Sim, porque o sétimo selo já é a volta de Jesus. Entenderam? Que coisa impressionante. Na verdade, o sétimo selo está em Apocalipse 8, capítulo 1, diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Outro período de tempo que aparece aqui. Também posso ter explicado esse período de tempo, não vou falar sobre ele hoje. Mas vejam vocês, nós estamos aqui vivendo na nossa linha do tempo. Vou colocar aqui os selos. Vocês vão ver aí os 7 selos. Os 4 primeiros são os cavalos com diferentes cores, a perseguição, e ali temos os sinais, né? O dia escuro, a queda das estrelas. E aí, no meio dali, vai acontecer a volta de Jesus. Nós estamos aqui em 2021, em uma transição entre o sexto selo e o sétimo, porque o sétimo é a volta de Jesus. Veja, nós estamos muito próximo da segunda vinda de Jesus. Estamos vivendo aqui no meio, são profecias que já se cumpriram, e se cumpriu até aqui em 2021, certamente vão se cumprir o restante. Na verdade, falta pouca coisa para se cumprir essas profecias, não é? Por isso que eu fui colocando numa linha do tempo essas profecias, para a gente colocar na mente que a gente está vivendo nos últimos dias. E é possível entender? Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 592, pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazido perante o mundo através da imprensa. E agora através do vídeo, né? Vocês estão assistindo aqui. Mas percebam que ela diz que quando você investiga meticulosamente as profecias, você entende aonde a gente está vivendo na história do mundo e pode saber que estamos muito próximo da segunda vinda de Jesus. Não é impressionante, né? Olha, eu quero ler esse texto para vocês. Está em Atos capítulo 17, 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora você está aprendendo, né? Você não está mais ignorante sobre isso. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Tem que mudar de vida. Se preparar para a volta de Jesus. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Na verdade, o julgamento já começou. E vai chegar um momento que ele vai voltar. Com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus estabeleceu um dia, e você vê que a coisa vem se cumprindo à risca, numa linha do tempo perfeita. Porque Deus, vou relembrar e ler de novo,
Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele sempre revela. Deus sempre avisa. E quando ele avisa, que se cumpre, né? Sempre se cumpre. Agora, será que existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno, assim? Alguma coisa a mais? Algum dado mais que seria importante a gente continuar estudando? Porque a gente aprendeu nesse estudo de hoje, no Grande Conflito, na página 370, Ellen White dizendo, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Tem que saber. Está aqui. E mais, ela diz no Serviço Cristão, página 77, os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Se você se coloca sob a direção de Deus, você pode compreender esses acontecimentos e saber com antecedência sobre a segunda vinda de Jesus, a proximidade da vinda de Jesus. Será que existe alguma coisa mais para estudar? A gente chegou aqui muito próximo, não chegou? Né? Você vê que, inclusive, a igreja de Laodiceia é a última. O sexto selo, estamos dentro dele, aguardando só a parte final do sexto selo para a segunda vinda de Cristo. Será que é possível determinar ainda mais a proximidade da volta de Jesus? É. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. E para encerrar hoje, tome a decisão de se preparar para a vinda de Jesus, está muito próxima. Seria muito triste a gente chegar agora no final da linha do tempo e você se perder. Tome a decisão. Prepare-se. Estude a Bíblia Sagrada com oração. Se entregue a Jesus. Abandone a velha vida e peça que o Espírito Santo lhe dê uma vida nova. E se você está no caminho, não desista. Nós estamos quase no finalzinho. A gente vai continuar estudando esse assunto num terceiro vídeo. E vou mostrar para vocês como a gente pode mostrar que estamos vivendo muito próximo da segunda vinda de Jesus. Mais próximo ainda, hein? Olha só, vamos colocar numa linha de tempo mais alguns dados que podem nos levar a perceber que estamos vivendo muito próximos da vida de Jesus. Gostaria de orar com você antes de encerrar o estudo deste vídeo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor revelou através da Bíblia Sagrada aos profetas o tempo de cada acontecimento. E percebemos através das profecias de Daniel e Apocalipse que estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. É impressionante como os sinais e as profecias demonstram isso. E os teus filhos que estão assistindo a este programa, e eu também, queremos estar preparados para a tua vinda. Opera esse milagre em nossa vida, nos transforme, por tua graça e por tua misericórdia. Continue colocando fé em nossa vida, sabedoria em nossa mente. Nos ajude a compreender o tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo no fim. Colocamos nossa vida em tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu lhe convido a assistir o próximo vídeo. É o terceiro da série. Se não assistiu o primeiro, volte lá e assiste o primeiro vídeo dessa série. Até o nosso próximo encontro.